O Bruno Henrique, né, o Vamp falou, ele fez um desabafo ontem, depois do jogo, né? Ele falou que viu muito ódio, muita raiva de jornalistas contra ele, né? A gente viu, né? A gente observou jornalistas falando que iam pagar a multa do Bruno Henrique, falando muito do caso. A gente viu muitos jornalistas atacando realmente o Bruno Henrique. Agora, vamos lá, tem os dois lados, né? Críticas ele mereceu, na minha opinião. Crítica mereceu. Ataque, raiva, ódio, aí, meu amigo, eu nunca acho que merece, ainda mais quando ainda não está julgado. Mas o Bruno Henrique, ele fez um desabafo, eu vou querer saber de vocês, e o próprio Felipe Luiz falou. Porque o Felipe Luiz, ele disse, bom, julgaram pra caramba o cara antes, mas eu quero ver se agora vai ter matéria de 8 minutos no Fantástico falando que ele foi inocentado. Por quê? Se referindo a uma reportagem gigante do Fantástico, né, sobre o caso do Bruno Henrique, onde muita coisa ali foi dita. Então, os dois ali, né, fazendo um desabafo com relação aos ataques que o Bruno Henrique sofreu. A gente já vai falar também aí do pênalti polêmico do Palmeiras, tá? Que a galera tá cobrando. Vamos falar do Palmeiras e Santos. Neymar, né, jogando até o final. Tem muita coisa pra gente falar ainda do Palmeiras também. Só que vamos ver esse desabafo do Bruno Henrique, né, logo depois da partida. E se a gente tiver também, Raoni, o do Felipe Luiz. Porque ele diz, julgaram muito o cara foi atacado pra caramba, mas eu quero saber se vai ter matéria de 8 minutos no Fantástico pra falar agora que ele foi inocentado. Vamos ver esse desabafo e eu quero ouvir a nossa mesa. Vamos ver aí. Boa noite. Acho que agora o que eu quero fazer é só jogar futebol e esquecer o que ficou para trás e me preparar cada dia mais, treino por treino, jogo por jogo, para mim chegar no dia 29 bem e conquistar esse título que todos nós queremos, né? Então, sobre a torcida, eu não tenho palavras para poder falar aqui. Gratidão eterna por todo o carinho, todo o apoio desde o dia 23 de janeiro de 2019, quando eu cheguei aqui no Flamengo. O carinho já era ali presente com eles e fica aqui o meu carinho sempre e a gratidão sempre por todos nós rubro-negro, que a gente possa continuar trilhando essa linda história aqui no Flamengo. Olha aí, ó, ele falou isso, o Felipe Luiz também fazendo um desabafo, né? Ele falou de ódio e raiva, Flávio Prado. Você concorda com o Bruno Henrique ou não? Mereceu todas as críticas que ele sofreu? Crítica, eu dou minha opinião, mereceu. Pra mim, mereceu. Pra mim, aquela conversa ali não é normal. Pra mim, ele merecia uma punição, né? Nem que seja uma punição branda. Claro que eu não tô comparando com outros, como muita gente covarde fez. Muita gente covarde quis comparar com jogadores que receberam dinheiro para participar de esquema. É diferente. Mas, para mim, pela conversa dele, por tudo, ele merecia uma punição, uma suspensão. E não foi suspenso. Mas esse desabafo faz sentido ou não, Flávio? Ou tudo que ele passou, ele mereceu passar pelo erro que cometeu? E, inclusive, não foi punido. E eu falei aqui no programa, falei no Bate-Pronto, falei aqui, que não dá para levar a sério esses tribunais. Eu falei, ele vai tomar uma pena grande, depois eles vão dar efeito suspensivo e depois ele vai ganhar uma multa. Eu falei tudo. É o script. E isso não quer dizer que ele não fez aquilo que foi acusado. Quer dizer que ele estava num time que respaldava e o tribunal, ele faz essas coisas mesmo. Faz há muitos anos. Eu citei aqui, há muitos anos atrás, teve um jogo que o Rivelino deu um pontapé no cara e os caras disseram, o Rivelino não pode jogar.
Não pode ficar fora. Meteram um cutucão, não foi um pontapé, foi um cutucão. Aí absolveram o Riveleiro. Tem a famosa história do Marcelinho Carioca, do julgamento que a prova era um VT, o cara errou, colocou o desenho do pica-pau e mesmo assim ele foi absolvido. Então não dá pra levar a sério o tribunal. O Bruno Henrique, quando chegou no tribunal, os caras já sabiam que ele ia ser absolvido. Não importa o que falou, o advogado, nada. Não era para condenar o Bruno Henrique e acabou. Então isso não quer dizer que o que foi feito foi ético. E eu não tenho raiva, pelo contrário, eu gosto muito do Bruno Henrique. Todas as vezes que eu tive com ele, eu tive uma impressão maravilhosa dele, tive contato com a família dele, achei maravilhoso, tudo. Pelo contrário, eu não consegui entender por que essa bobagem toda, né? Então, não tem nada a ver, não. Eu fui respaldado pelo tribunal, mas tribunal não é sério, né, pô? Esse é o tribunal que fez aquele negócio Aliás, ontem morreu, sexta-feira, o Celso de Barros, né? Daquele negócio lá da Portuguesa, do Fluminense e tal. O mesmo tribunal, que não faria o contrário. Então, esse tribunal não é sério. Você não pode usar esse tribunal, esses tribunais esportivos de São Paulo, do Rio, de um modo geral, tribunais esportivos, como um ponto de apoio de nada, que eles não são sérios. Eles já vão com coisas pré-determinadas e, como são bons advogados, eles justificam aquilo que tem que ser feito. Ó, Bruno Henrique não pode ficar fora. É isso. Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Estou falando por mim, tá? Eu tenho o maior respeito pelo Bruno Henrique e não entendi por que tudo isso. Por que ele se sujeitou a essa situação. No mais, ele querer desabafar, então é problema dele. Agora, se fizer uma matéria de 8 minutos explicando como é que funciona os tribunais, acho que não é muito bom, não. Melhor deixar para lá. Mauro César Pereira e Vamp, né? O Bruno Henrique fez esse desabafo, né? Sobre todo o ódio que ele sofreu, sobre a raiva que ele diz dos jornalistas, e o Felipe Luiz também, agora cobrando da imprensa. Quero ver se o Fantástico vai dar 8 minutos para dizer que ele foi inocentado. Tem razão no desabafo Bruno Henrique? Houve exageros por parte da mídia, Mauro, na sua opinião? Quero também escutar o velho Vamp. Isso é problema dele lá com o pessoal da TV Globo, lá, se tem matéria na Fantástico ou não. Isso aí eu não tenho que comentar, não. Eu já falei N vezes, o Bruno Henrique deveria ter sido penalizado com jogos de suspensão pelos seus diálogos, né, travados ali com o irmão dele, diálogos que não deveriam acontecer, são incompatíveis com um atleta profissional de futebol, né? Acho que fica uma lição para todos os atletas, né, aqui do Brasil e até de fora, que acompanharam eventualmente esse episódio, que eles não podem participar. Agora ele está na dele, fazendo o desabafo dele, né? Espero que, apesar do desabafo, ele entenda que ele errou. Na próxima vez que o irmão dele mandar mensagem perguntando quando vai tomar o cartão, que ele mande o irmão dele procurar o que fazer, né? Para dizer o mínimo, né? Pode até falar outra coisa, porque ele se meteu nessa enrascada toda a partir do contato do irmão e que ele alimentou naquela conversa que não era para acontecer. Simples assim. Depois tem todas os outros desdobramentos, né, com diálogos vários que estão lá nas 84 páginas do inquérito policial. Eu acho que é isso. E ontem, assim, o tribunal, o que está me chamando a atenção não é isso. O que está me chamando a atenção é que houve uma gritaria muito grande. Eu acho que assim, a discordância com relação ao tribunal, ok, eu faço coro com os colegas que também não concordam com essa decisão. Para mim, ele tinha que continuar no artigo 243A. Repetindo, esse artigo ele prevê a suspensão de 12 a 24 jogos e ele foi enquadrado nesse artigo em primeira instância, inicialmente, por quê? Eticamente, é ferido à ética, óbvio, né? Quando você trava um diálogo sobre esse tipo de assunto, está ferindo a ética. E o outro, influenciar no resultado da partida, que é forçar o cartão, combinado ou não com o clube. Aí você fala, não, mas o cartão não influencia no resultado da partida. O que aconteceu ontem lá em Pernambuco? O cartão amarelo influenciou ou não influenciou no resultado da partida? Os caras tomaram um, fizeram falta violenta, eles não tomaram o outro, foram expulsos, o Sport ficou com menos 2 jogadores. Na verdade, tomaram os 4 cartões amarelos, tomaram o vermelho. Foi o amarelo que influenciou. Foi só o amarelo que influenciou. Exatamente. Como é que o amarelo não influencia? Mas isso é uma possibilidade. O artigo não fala, o Flávio que é advogado pode me corrigir se estiver errado, o artigo não fala da intensidade da influência, claro. E sim na influência. O amarelo influencia. Claro que sim. Os técnicos tiram jogadores que estão com o cartão amarelo. O João Vitor saiu ontem no intervalo. Isso. Uma das razões, estava com o amarelo, o garoto, vai que ele dá um azar de fazer uma falta, tomar um vermelho. Ia queimar mais do filme do menino, 18 anos. Ele fez bem, tirou o garoto, ficou com um zagueiro só. Então, essa é a minha opinião. Ele deveria ter pego os jogos de suspensão. Agora, o destempero de alguns colegas, as reações eloquentes, para dizer o mínimo, beirando o patético em alguns casos, ou, aliás, muito patéticas em alguns casos, aí ele pode até se sentir incomodado de fato. Especialmente porque não houve, eu não vi, se eu estiver errado me corrijam, nenhuma reação minimamente parecida desde que ontem veio a notícia do acordo
Não foi julgamento, acordo do tribunal com o Palmeiras para que o Vitor Roque, ao invés de julgado, pague uma multa e faça postagens anti-homofobia, né? Veja bem, não houve julgamento, houve um acordo. Ridículo. Um acordo. Uma coisa é você julgar e falar, bem, ele foi colocado no tribunal. Julga, e a decisão, não, a gente não vai punir com jogos, vamos punir assim. Ok, houve um julgamento. Não houve julgamento, houve um acordo. Postagem, né? Um acordo. Paga uma multa, posta isso aqui e tal, acabou, foi um acordo. E não houve nenhuma reação minimamente parecida dos mesmos setores da mídia, o que eu acho no mínimo estranho. Porque se você está tão revoltado, cuspindo a abelha africana por esse caso, por que o outro não desperta em você a mesma indignação, ou pelo menos próxima disso? Eu nem estou a comparar aqui o caso de um e do outro, o que um teria feito, o que o outro fez, o que não fez, não é isso. Não estou comparando, essa é mais grave, eu estou falando das reações derivadas da decisão do tribunal. Porque a reação não é porque o Bruno Henrique conversou com o irmão. As reações eloquentes, elas foram reflexo, fruto da decisão do tribunal, primeiro da perspectiva e depois da confirmação de que ele receberia apenas uma pena em dinheiro. E o mesmo aconteceu com o Vitor Roque sem ser julgado. Houve um acordo. Não estou dizendo se é certo ou errado, eu repito, não estou nem discutindo no tribunal, nem o que cada um dos jogadores cometeu. Eu estou falando sobre as reações. Isso por quê? Porque o comentário do Bruno Henrique é por conta da maneira que a mídia, em parte dela, tratou o caso. É isso que eu estou esperando. Talvez o pessoal do final de semana deu uma esfriada na cabeça e tudo, para segunda-feira começar a gritar, dar chilique, essa coisa toda. Talvez amanhã tenha chilique, ou hoje, né? Domingo, né? Ontem é folga, porque o que aconteceu ontem também. Se o cara está tão revoltado com a punição branda ao Bruno Henrique, por que com relação ao Vitor Roque não tem a mesma reação? O que é que justifica isso? Enfim. É isso. É o que o Mauro fala e que o Flávio deixou claro aqui. Porque eu concordo, o Mauro não está questionando, ele não está comparando as duas, né, punições que poderiam acontecer. Claro que a do Bruno Henrique é muito mais grave. É muito mais grave. Agora, se disseram que o STJD, como a gente viu, falaram que o STJD é Flamengo, que o STJD atua a favor do Flamengo, por que então o STJD nem julgou o Vitor Roque? Então, essa é a situação, né? Porque uma coisa, e aí eu vou falar aqui, né? Eu sou um cara que eu assumo o time, eu zoo quando meu time ganha, eu faço show aqui, grito quando o meu time perde e sabem que é o Flamengo. Agora, eu trago os fatos sempre, como hoje, que eu vou dizer que eu achei pênalti no Maurício. Eu vou falar, a gente vai debater sobre isso aqui. Agora, isso é verdade, fica jornalista gritando, falando que vai pagar a multa do Bruno Henrique, se precisar, quer no crédito, quer no débito, mas aí questiona o tribunal. Aí numa outra não questiona, e olha que eu sou totalmente contra a punição do Vitor Roque, tá? Porque eu já falei aqui, não vou repetir, eu sou contra a punição. Ele fez uma brincadeira que todo mundo que assiste futebol, que vai para estádio, que vai para bar, faz. Ainda faz. Pode ser que com medidas educativas isso um dia possa mudar e deve mudar, ok. Mas eu sou contra a punição do Vitor Roque. Eu sempre fui contra. Agora, se as pessoas dizem que o STJD quer beneficiar o Flamengo, era uma baita de uma prova de uma postagem que dizem ser homofóbica, né? Que ele foi homofóbico. Então, nem julgado foi, gente. É o que eu falo, tem que saber também, né, dosar. E aí, hoje, como a mídia sabe, inclusive eu sei, eu não me tiro dessa não. Eu sou sujeito homem, ao contrário de vários aí. Eu sei aproveitar hype, que é o assunto que está em alta. Eu sei ganhar like, e eu faço sim muitas vezes para ganhar like, porque rede social envolve muito isso. Agora, tem que ter para os dois lados, pô. Eu falo, quem acompanha a minha rede social sabe. Eu falo, se eu critico a CBF por um lado, contra o Flamengo, eu critico contra o Palmeiras, eu critico contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Vasco. Agora, tem gente que não. Flávio e Vamp, como disse o Mauro, você fazer todo um show, dizer que o STJD está atuando a favor do Flamengo, e aí depois, quando nem o julgamento do Vitor Roque tem,
ninguém fala nada. E, vamos ser sinceros, com todo o respeito ao Bruno Henrique, que para mim é o grande ídolo, eu vou dizer, talvez da minha geração, tá, gente? Junto com a Arrascaeta. Porque essa geração, para minha geração, eu tenho 40 anos, para minha geração, foi a geração mais vitoriosa, né, do Flamengo. É com todo o respeito e idolatria que eu tenho pelo Bruno Henrique, o Vitor Roque hoje é muito mais importante para o Palmeiras do que o Bruno Henrique para o Flamengo, pô. O Vitor Roque é um dos principais jogadores da temporada, tá no seu auge. Então, esse negócio que não existe, né, Flávio? Você mesmo diz, é um STJD, eu quero ouvir o Vamp também, que julga geralmente a favor dos times grandes, mas não para beneficiar um e o outro. Porque é isso que tentam forçar uma barra para mostrar, Flávio. Fosse o Vitor Roque do Caruaru e o Bruno Henrique do Ibis, as penas seriam 150 jogos para o Bruno Henrique e 340 jogos para o Vitor Roque. É assim que o tribunal funciona. É verdade. Agora, eles fariam isso lá sem ninguém ver e tal. Eles fazem essa coisa. O cara, quando pede vistas e tal, é tudo para aparecer. Eles querem aparecer. Então, eles fazem julgamento. E o primeiro é sempre porrada. O primeiro é sempre para poder... Nossa, olha como os caras são rigorosos. Eu falei aqui, vai diminuir e tal. E ficou por isso mesmo. E essa do Vitor Roque, eles não quiseram nem ter trabalho, né? Já demos lá, vamos dar aqui também, vamos deixar os caras jogarem. Meio que uma ideia de, não vamos estragar o jogo. Então, por que tem isso aí? Eu sou a favor de pena sumária. Fez isso, a punição é essa. Fez isso, a punição é essa, acabou. Qualquer tipo de atuação na rede social que envolva aposta. Sei lá, 10 jogos, 15 jogos, 20, 100, não importa. Tem uma regra clara. Se o cara fizer isso, não interessa como foi, como não foi, não tem detalhezinho, não interessa. Manifestação homofóbica, 10 jogos, fez... Acabou, determinar o número. Estou citando o número de jogos aleatoriamente, mas determinar. Então, se o Vampeta fez uma manifestação homofóbica, o Flávio ou o Mauro, a pena é a mesma. Não interessa se um joga num time, outro no outro, no outro. Se o cara se envolver qualquer negócio envolvendo aposta, não tem detalhezinho de advogado, não tem que ter nada disso aí. O cara se envolveu com isso aí, 15 jogos. Pode ser o Vampeta, o Flávio, o Mauro, o Pilhado, qualquer um. Mas não é assim que funciona. Depende de quem. Depende de quem, depende de que clube, depende de quem. E aí, não dá para... Eu não levo a sério. Tenho o menor respeito por esses tribunais. Vamp. Eu sei que quando você quer ganhar like é assim, né? Ele fica assim, mano, lá no dele. Eu já sei quando ele faz aquilo é pra ganhar like. Não sei o quê. Eu fico olhando assim, não tem o que é que tem lá em cima. Daqui a pouco eu mostro. Ô, Tico, mas assim, o que o Flávio falou e o Maldo é mais experiente. O Maldo eu tava vendo outro dia aqui, o Maldo falou que leu todo o processo. Né? O Flávio já participou disso aí. O Tonali lá, jogador da seleção italiana, que joga no Newcastle, ele foi punido rigorosamente 1 ano sem poder jogar na Inglaterra, onde ele fez as apostas na Itália, foi julgado e tudo. Não é de cada um. Eu mesmo, quando jogava, estava em atividade, teve um jogo no Maracanã que o Corinthians estava ganhando o Botafogo. Quando eu vi que a placa... Eu estava saindo, o Gabriel estava me tirando no segundo tempo. A gente estava ganhando o jogo, que eu vi que a placa subiu e a gente estava ganhando. Eu me joguei no chão sem sofrer nada. Entrou a maca, me levou, o pessoal do STJD viu e me deu o jogo. Porque eu tentei fazer cera. Que também não é problema deles, né? Eu tentei fazer cera porque o jogo estava apertado com o Botafogo. E aí eu peguei um jogo. No jogo seguinte, era contra o Atlético Mineiro, eu não joguei. Sem ter tomado o cartão vermelho, sem ter tomado o cartão amarelo, só porque eu simulei, quis atrasar o jogo. Eles me julgaram. Me deram um jogo na sequência, assim, ó. E isso não existe mais. Não foi de vez em quando. Não foi esperou um mês, foi na sequência. Um jogo na quarta-feira à noite e no domingo eu não pude jogar. Interessava. Eu não Quando pude interessa, eles fazem. Enfim, é bom que os dois vão poder jogar, atuar, seguir suas carreiras naturalmente e vão estar se enfrentando ali na final da Libertadores, em busca também do título, né? Em termos de conquista, o Vitor Roque acabou de chegar no Palmeiras, está tentando buscar o título, e o Bruno Henrique é um dos caras que mais ganhou título com a camisa do Flamengo. Vida que segue. É um campeonato que está muito equilibrado. Mauro, é a maior disputa, talvez, da era dos pontos corridos entre dois clubes, e que mostra uma hegemonia muito acentuada
de Flamengo e Palmeiras. E outra, dá para criticar o Abel, Mauro, com relação aos últimos 2 jogos do Palmeiras, ou mais o time, os jogadores? Acho que todo mundo, né? O técnico tem a sua responsabilidade, os jogadores também. Acho que passa por todos eles, né? Sobre disputa, assim, eu acho que tem um aspecto que, se eu não estou enganado, é a primeira vez, né? É a primeira vez que 2 times são finalistas da Libertadores e duelam rodada a rodada pelo título brasileiro, né? Acho que isso faz com que, no contexto, seja realmente a disputa mais acirrada. Eu também. Eu não lembro de uma disputa assim pelo título na era dos pontos corridos, ô Flávio Prado. É impressionante. Aí o Palmeiras distancia. Aí daqui a pouco o Flamengo passa. Aí os 2 têm a mesma pontuação, porque os 2 chegaram nessa rodada com a mesma pontuação. E, se eu não me engano, vai ser a melhor pontuação dos 2 aí na era dos pontos corridos. Podem chegar, ô Mauro? Talvez o Flamengo não, né? O do Jorge Jesus foi muito bem, né, Mauro? Não chega nenhum dos 2. Não, aquilo foi completamente fora. Detalhe, hein? Jorge Jesus estreou na rodada número 10. Eles chegam... Quantos pontos ele fez, Mauro? De cabeça eu não lembro. Pego aqui. Eu também não, vou até pedir pro Raoni. O time do Jorge Jesus chegou a 90 pontos. E em segundo ficaram 2 times com 78, que seria marca de campeão em qualquer outro campeonato. Teve um torneio recentemente aí, acho que foi o ano que o Flamengo foi campeão com o Rogério Ceni, que 4 times chegaram na última rodada com chance de ser campeões. Mas não era essa disputa taco a taco entre 2. Essa de 2 isolados ali, o Cruzeiro meio que tentando pegar alguma coisinha, eu acho que não. Mas eu lembro daquele jogo que dependia de um resultado aqui, do negócio lá, e o Corinthians empata com o Inter e tal, mas eram 4 times até a última rodada. Mas é assim, meio que, né, mas tinha 4 times disputando. Mas essa pegada tá legal, porque são 2 times do mesmo nível. Eu acho que são 2 iguais. 90 pontos. 90 pontos. Eles vão chegar na decisão. É assim, essas rodadas que faltam. A gente fez aí um esboço e tal. Esse jogo teoricamente é melhor Palmeiras, esse teoricamente é melhor Flamengo e tal. Quem quebrar isso vai ser o ganhador. Tipo assim, essa rodada atual era melhor pro Sport do que pro Palmeiras. Melhor pro Flamengo. Melhor pro Flamengo. Se o Flamengo empata e o Palmeiras ganha, acabou. Aí vai soltar. Mas até agora está cumprindo. Quem tem a melhor oportunidade está ganhando, o outro está... Então vamos ver. A próxima rodada, teoricamente, a vida do Flamengo é mais difícil. Teoricamente, ele vai deixar alguma coisa para o Fluminense. Pelo menos 1 ponto. E, teoricamente, o Palmeiras vai ganhar do Vitória. Se dá uma zebra aí, o Flamengo ganha, o Palmeiras perde o Vitória, eu acho que não segura mais. Mas a tendência é essa briga até o final. Assim, Flávio, terceira 3 rodadas finais para ganhar título, você tem 3 jogos fora de casa, sem saber como vai estar o Atlético Mineiro e o Grêmio na tabela. Isso mesmo. Não, a missão ficou muito complicada, E assim, essa oscilação que o Mauro vem ensinando, ela tem sido constante mesmo. Ontem o Flamengo, se o Flamengo pegasse outro adversário um pouquinho mais de nível... Eu tô falando, se tem essa oscilação, não me passa na minha cabeça que o Palmeiras vai ganhar 3 jogos fora de casa. Assim. É muito difícil. Ele vem de 2 agora fora de casa, 2 derrotas. Não, e ontem, o Vamp, se o Flamengo... Ele vem para um time que está entre os 4 e ele vem de uma derrota para um que estava na zona de abaixamento. Como é que é? Se o adversário do Flamengo fosse um pouquinho mais qualificado ontem, o adversário de meio de tabela, o Flamengo tinha perdido o jogo. Ele jogou pra perder, ele tá perdendo o esporte, gente. E quando tava perdendo, tava merecendo perder. Negócio de maluco. Se ele pega um time um pouquinho mais qualificado, tipo assim, aí é bem mais qualificado, mas enfim, o Atlético Mineiro fora. Naquela condição, ele perde. Daquele jeito, naquela enhaca que ele tá... Até te citei na transmissão, viu, Mauro? Do modo banana. Falou, isso é banana podre. É banana podre. Nossa senhora, um horror de atuação. Aí tava tudo ruim mesmo, que até a imagem vou meter o pau aqui no Prime, tava uma merda. Só o que presta lá é o narrador mesmo, que é bom, e quem tava trabalhando. Mas a imagem, meu irmão, eu digo, será que eu tô bêbado? Ruim mesmo, tava ruim. Eu fui em 3 paradas que eu tenho. Eu digo, não, é os 3 mesmo que tá ruim mesmo. Eu tava achando até que não fui eu. Olha só que doideira. O Jorge Jesus disputou 87 pontos. Ele fez 73. Ele perdeu 14 pontos só. Ele entrou na rodada número 10. É o jogo contra o Bahia. É bizarro. É aquele jogo contra o Bahia, né? E o Santos e o... É o jogo contra o Bahia. É o primeiro jogo fora de casa. 3-0 contra o Bahia. Isso. O Santos e o Palmeiras,
Eles fizeram campanhas que eles seriam campeões em qualquer torneio. Qualquer torneio. Com 78 pontos. Inclusive, de agora, não sei se vai chegar a isso. 84% foi o aproveitamento do Jorge Jesus.